Tiago 5,16. Vamos ler juntos, então? Amém? Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Vamos lá. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres. A súplica de um justo é muito eficaz, né? Em outra tradução, a palavra aí é muito poderosa, né? Não poderosa em si a oração, mas a oração feita no nome do Senhor. Ele tem o poder de fazer isso, né? E a ordem para nós dentro desse texto sobre mutualidade é orar uns pelos outros. E o que é orar, irmãos? Vamos lá, quero ouvir de vocês. Defina oração com uma palavra. Vamos lá, irmã. Relacionamento, pronto. Oração é relacionamento. Irmã Andresa. Oração é? A própria palavra a etimologia da palavra, ação. Ação, pronto. Oração é ação. Irmã Marcela, oração é? Falar com Deus. Muito bem. Irmã Luzinete, a oração é? Estar mais próximo, né? A proximidade. Irmã Laura? Intimidade. Muito bem. Irmã Angelina? Falando em orar pelos outros, oração é amor. Quando a gente ora por uma pessoa, a gente aprende a amar. Verdade. Maia? Oração é? Falar com Deus. Pronto. Nicolas? Oração? Conversar. Gustavo, oração? Interceder. Certo pastor disse que orar é mudar. Mas nós resistimos à mudança quando a gente não ora. Se orar é mudar, nós resistimos à mudança quando a gente para de orar ou quando a gente não ora. Orar é lutar. Mas quantas vezes nós acabamos sendo vencidos pela falta de oração? Oração é lutar, mas a gente desiste da guerra muito rápido. Certo pastor americano afirma que a preocupação do inimigo de nossas almas é impedir o crente de orar. Impedir. O que é que o inimigo mais gosta de fazer com o crente? Impedir ele de orar. Por quê? Você já parou para pensar por que o inimigo trabalha para tentar nos impedir de orar? Ele não quer intimidade. Ele não quer que você seja fortalecido, né? Por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele não tem medo dos seus estudos. Ele não tem medo das suas palavras bonitas. Ele não tem medo dos nossos trabalhos. Você já viu o diabo correndo porque você foi para o trabalho hoje? O inimigo de nossas almas, ele não tem medo daquilo que você pode fazer sem a direção divina. Vai lá, pode fazer. O inimigo ri-se de nossas atividades, zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Amém, irmãos? Amém, aleluia, Jesus. Assim,
o mover do Senhor em nosso favor, quando nós nos prontificamos em orar. Há um abalo no reino espiritual. O inimigo zomba de nós quando nós não oramos, mas treme quando nós clamamos ao Senhor. Orar é pedir a Jesus que entre em nossas condições humanas e principalmente supra nossas necessidades e traga para o nosso coração a sensibilidade espiritual que nós precisamos. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus nos manda orar. Jesus sabia da necessidade, como homem, que nós precisávamos orar. Orar nunca é demais. Alguém costuma brincar e dizer que oração e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Mas pelo contrário, o caldo de galinha faz bem e fortalece o corpo. E a oração também faz bem e fortalece um crente fiel. Tiago está nos dizendo o quê? Que a oração intercessória, ela é um mandamento. Na Nova Versão Internacional diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo não é só uma súplica, mas a oração de um justo é poderosa e eficaz, diz a Nova Versão Internacional. É poderosa e eficaz. Eli Baley define que oramos uns pelos outros, ou orarmos uns pelos outros, significa comunicar a Deus as nossas necessidades, as nossas preocupações, ou mesmo os nossos pecados, e até os pecados dos outros, pedindo ao Senhor que haja em benefício dos nossos irmãos, para realizar a sua vontade. Não foi isso que nós acabamos de fazer? Nós colocamos um pedido de oração, e cada irmão então foi e apresentou diante de Deus, e clamou ao Senhor. Irmãos, mas a oração não é uma coisa que a sua carne deseja. Você se esquece de orar. Quem aqui já se esqueceu de orar? Você se esquece de orar. Você às vezes perde a vontade para orar. Quem aqui nunca ficou sem vontade de orar? A gente perde a vontade de orar. A gente perde, às vezes, aquele momento tão precioso. A gente costuma dizer assim mesmo: quando eu estou orando é uma bênção, mas até eu orar, a luta é grande. A nossa carne não gosta de oração, e isso é um fato. A Bíblia nos apresenta alguns vocábulos para quem acha que oração é só falar, dizer, conversar. A Bíblia apresenta muito mais a oração em outros sentidos. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, e cada irmão pode me ajudar aí com esses vocábulos. Vamos lá. Mateus 21, 22, vou pedir para o Bill abrir aí. Mateus 21, 22. Irmã Marcela, Lucas 5, 8. Irmã Luzinete, Atos 8, 24. Pastor Zarias, Mateus 6, 6 e 7. Irmã Laura, Mateus 7, 7 e 8. Irmã Angelina, Romanos 8, 26 e 27.
Gustavo, Apocalipse 19:10. Cada irmão tem um texto. Então vamos ver o que esse texto fala sobre oração. Mateus 21:22, Bill. O que é que diz aí? Quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. A palavra oração aí, aiteor, ou aiteor, perguntar, requerer, desejar para si. E tudo quanto você desejar para si, crendo, você irá receber. Então não é só falar, mas vem de dentro. Um desejo, a oração tem que causar esse desejo que vai nos levar até a certeza que Deus pode responder. Lucas 5:8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ué, pastor, mas não tem oração aí. O ato de Pedro já é a oração. Prostrar-se. Exatamente, irmã Marcela. Genupeteo. Cair sobre os joelhos, ajoelhar-se diante de alguém. A oração nos faz isso, irmãos. Ela nos leva a reconhecer que eu não posso, que eu não dou conta, mas o Senhor dá, o Senhor faz. E Pedro naquele dia declarou aos pés do Senhor, com essas palavras: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. A oração nos faz reconhecer quem nós somos, irmãos. E às vezes o inimigo tenta usar esse reconhecimento nos acusando, para a gente não orar. Para de orar, tu é pecador, para de orar, porque você não... Para que você vai orar? Deus não vai nem responder a sua oração. Não, é pelo contrário, porque eu sou pecador que eu preciso orar e clamar ao Senhor, que pode trazer perdão, graça e favor sobre a minha vida. Atos 28:24. Para que nada do que dissertes venha sobre mim. Orai por mim, disse Pedro. A palavra, assim? É o Simão, o mago. Ah, Aqui é o Simão mago. sim. Verdade, pastor. Perdão. Obrigado. Respondendo, porém, Simão, o mago, disse: orai por mim ao Senhor, para que nada do que dissertes venha sobre mim. Na Corrigida Fiel está dizendo. E esse orar aqui, que Simão fala, implora diante de Deus, para que nada disso venha acontecer sobre mim. Interceda, implorar. Deomai, a palavra aqui, é rogar com súplica. Sabe, irmãos, pessoas estão aí precisando da oração da igreja, do clamor da igreja, para que a igreja implore, para que o Senhor haja e faça. Tem muito descrente por aí, irmãos, que reconhece que quando a igreja ora, Deus faz. Mateus 6 e 7. Mas tu, quando tu orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando,
Não useis de vã repetições, como os gentios. Eles pensam que, por muito falar, eles serão ouvidos. E oração aí? Proseuromai. Conversar, dialogar. Entra no teu quarto e ora. Entra no teu quarto e faz o quê? Conversa. Conversa. Lembra lá do seu amigo. Lembra lá do seu parente que você conversa. Mas tem crente que não conversa com Deus. Ele pede. Só sabe orar pedindo, pedindo, pedindo. A oração aqui não é de pedir, é conversar, falar, dialogar. Às vezes nós nem recebemos porque não sabemos orar como convém, como diz a própria palavra. Mateus 7, 7 e 8. O que pede, recebe. O que bate, encontra. O que pede, croou, bater, insistir para você entrar. Essa é a ideia da oração aqui. Insista, insista. Mas a gente ora uma vez, duas e cansou. Parou, né? Ainda mais quando vê essas palavras assim, né, Bill? De não vai dar certo não. Não adianta, não presta mais. Insistir para entrar. A ideia aqui é de alguém que está batendo na porta, mas também está ali querendo entrar. A gente desiste muito rápido da oração, irmãos. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus é que o Espírito interceda pelos santos. A oração aí de intercessão. E aqui no original é gemer. Gemer. Você já parou para pensar como o Espírito geme por você? Espírito Santo como Deus, como pessoa, gemendo, intercedendo, gemendo por você. Voltar-se para, ele volta-se para você e começa a gemer pela tua questão, pela sua vida, por você. Então, o interceder não é só simplesmente orar. Quantas vezes a gente ora por alguém e a gente é levado a chorar por aquela pessoa, a gemer por aquela pessoa. E por último, Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorar. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou o servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, que confieis a verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. A palavra aí é proskeneo, reverenciar, adorar. Porque a nossa oração não pode ser só em pedir, em gemer, mas tem que ter adoração também. Reconhecendo quem Deus é e como Ele é digno de ser adorado.
Amém, irmãos? Mas Tiago está falando para a igreja orar pela igreja, ou melhor, pelos irmãos da igreja. A importância aqui da oração, irmãos, no âmbito da igreja é tão grande, e traz a revelação das suas necessidades, para que com a ajuda de outros irmãos, nós possamos ter apoio, clamor e compaixão. Agora, vamos analisar isso aqui na prática. Tiago está escrevendo para uma igreja que precisava de oração, mas esses que precisam de oração, Tiago está dizendo para eles orarem também por aqueles que precisam de oração no meio deles. Então preste bem atenção numa coisa: não é porque você precisa de oração que você vai ficar sem orar pelos outros que precisam também. Porque na nossa ideia, às vezes medíocre e às vezes egoísta, a gente pensa assim: não, quem está precisando de oração sou eu, não, é eu que necessito de oração e ninguém ora por mim. Ah, mas por que será que ninguém ora por mim? Porque ninguém ora pela minha família, ora pelos meus filhos, ora pela minha casa. Meus irmãos, o necessitar de oração não nos impede de orar por outros. A ordem é: orai uns pelos outros. A ordem não é: se você tiver sem problema, ore um pelo outro. A nossa maior dificuldade justamente vem daí: o não reconhecer. Mas tem um problema também, pior para os nossos dias. Tiago está falando que a igreja precisava de oração, mas que essa igreja precisava orar pela igreja. Então preste atenção, irmãos. Crente sozinho é difícil ter vida de oração e resposta de oração. A ordem é orar pelos outros, mas alguns se afastam da igreja, alguns se afastam do convívio da igreja, e acham que só pedindo oração já basta. Meu irmão, a oração ou orar uns pelos outros também traz o sentido de que a igreja vai saber a sua necessidade, logo ela vai se interessar e vai orar por você que precisa. Agora, se você não estiver no meio, como orar? Como saber o que você precisa? O afastamento, o esfriamento de muitos cristãos acontece justamente aí, quando o povo se afasta, e mal sabendo ele que o se afastar traz prejuízo, meus irmãos. Tiago não está falando para uma igreja distante, mas para uma igreja unida, que pode orar e clamar um pelo outro. Eli Baley classifica duas razões para a oração mútua. A primeira, a oração diretamente relacionada com a confissão de pecados. Quando alguém conta, compartilha ou confessa algo relacionado ao pecado, nós devemos orar. Amém, irmãos? Tiago não diz fofoque do pecado do outro. Conte para quem não estava na igreja do pecado do outro. Tiago não fala sobre isso. Tiago diz: orai. Orai por aquele que pecou, pelo pecado que ele cometeu. Ore, meu irmão. Devemos orar a fim de que aquele que pecou seja restaurado a sua saúde espiritual e ele possa estar de novo em comunhão com a igreja. A oração traz cura espiritual, irmãos, e é esse o sentido. Quando você lê todo o capítulo 5, você vai identificar que a partir do versículo 7,
Tiago começa a introduzir a questão da paciência, e essa paciência ele vai se prolongar até o versículo 11, mas no versículo 12 do capítulo 5 de Tiago, ele entra então falando sobre oração. Falando para termos cuidado com aquilo que a gente fala. Lembrando que tem crente sofrendo, tem crente doente, mas tem crente alegre. Então, se está sofrendo, ore. Se está alegre, cante com ele. Mas se tem alguém enfermo, esse deve ser colocado diante de Deus em oração para que haja cura. E a cura começa também quando a igreja pode orar quando alguém peca. A oração traz cura, irmãos. Amém? A oração também aqui fala da cura física dos irmãos, que às vezes pode ser consequência de pecado, ou o corpo enfermo, que também precisa de oração, a qual deve ser feita pela igreja, pelos irmãos. Esse texto erradamente é trabalhado por alguns para dizer que o confessar aqui é o que deve ser feito diante de um sacerdote, né? E esse sacerdote então vai passar alguma coisa para a pessoa fazer, né? A ideia não é essa. A ideia é que a igreja ore. E ore para que Deus traga cura física e espiritual. Abra sua Bíblia em Hebreus 13:3. Eu quero terminar com uma aplicação em cima desse texto. Hebreus 13:3. Nós vamos ler juntos. Vamos lá? Lembrai-vos como se estivesse e dos como se vós mesmos também estivesse sendo maltratados. A nossa intercessão, a oração da igreja pelos irmãos, o autor da carta aos Hebreus traz justamente o sentido de que se você ora é porque você se lembra, e se você se lembra, você deve orar mesmo, mas não orar só por orar, orar se sentindo com ele. A carta aos Hebreus é uma carta a cristãos perseguidos. A ideia de lembrar aqui, lembrai-vos dos vossos presos, como se estivesse preso com eles, a palavra lembrar é mais do que ter em mente, é se identificar junto, orar, interceder por esses. E lembra o que nós fizemos agora, durante o domingo da igreja perseguida, se lembrando dos nossos irmãos. Mas se a igreja não sabe, como é que nós vamos orar? A gente tem costume de orar e dizer assim: ó Deus, abençoa o fulano em nome de Jesus. O mesmo sentido de Tiago 5,16, orai uns pelos outros, é o que o autor da carta aos Hebreus nos faz também lembrar. O se sentir igual, o estar se lembrando, é ter em mente o identificar-se e sentir e orar a ponto de interceder, gemer se for preciso.
Nós oramos, irmãos, e temos que orar mesmo pela igreja perseguida. A nossa intercessão deve ser constante. Mas às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas que a gente passa despercebido. Lembrar-se dos maltratados, ele diz. Dos maltratados, como se vós mesmo também estivesse sendo maltratado. Você já pensou o que é isso? Paulo dá um outro exemplo. Ele fala do corpo de Cristo. Como que o dedo mindinho do pé sente quando ele é batido ou ele é ferido. E todo o corpo vai sentir. Então, se alguém está precisando, ore. Lembra isso que Tiago está dizendo. Alguém está precisando, ore, faça oração, interceda, que Deus traga cura, que Deus restabeleça, que Deus levante, que Deus perdoe, mas que haja o clamor da igreja. Meus irmãos, há cristãos sendo mortos. Foram mais de 3.000, só esse ano para trás. Não orar é como dizer para o corpo de Cristo: não me importo com o meu irmão. Às vezes, irmãos, nós estamos muito confortados, acomodados, ou dando desculpa para o Senhor. E a gente já pode fazer muito orando. Mas quando a gente acha que a oração é pouca coisa, a gente não vai ligar para essa pouca coisa. Estava ouvindo hoje uma palavra do pastor que estava conversando com o pastor Hernando Dias Lopes, pastor Jeremias, e ele contando a história de um irmão na igreja, um irmão antigo da igreja, que o pastor estava pregando, o pastor da igreja estava pregando, e de repente o irmão da igreja se levantou lá no fundo, e virou e disse assim: esse pastor aí tem que calar a boca, que ele não sabe de nada. Moço, a igreja calou, pastor. A igreja ficou calada. E o irmãozinho lá continuou falando: cala a boca, pastor. Para de falar besteira aí. O pastor olhou para os diáconos e disse: irmãos, pode tirar ele daqui. E os diáconos foram lá com o irmão, pegaram, seguraram o irmão e levaram à força o irmão para fora. Você já pensou essa grande confusão? Dentro da igreja, num culto de domingo. O pastor Jeremias conta que ele foi lá na casa do irmão visitar ele. E disse: irmão, eu estou aqui para pedir perdão, né, pela atitude dos irmãos aquele dia com o Senhor, né? E também dizer também do jeito que o Senhor agiu, assim, foi muito duro, né? E o irmão virou para o pastor Jeremias e disse: não tem nada que pedir perdão não, pastor. Negócio de perdão. Deixa eu falar para você, eu bati, mas também apanhei naquele dia. E o pastor Jeremias disse assim mesmo: mas nós vamos orar. Irmãos, às vezes Deus faz isso conosco e nos leva a orar por quem nós não queremos orar, ou quem agiu errado conosco. Tiago não está dizendo ore só por quem você gosta.
Ore só pelos irmãos bonzinhos da igreja. Orem só pelos mansos. E aí eu me lembrei agora da palavra do pastor Hernando Dias Lopes, que ele disse, contando para o pastor Jeremias, ele disse assim mesmo: quantas vezes Deus me levou a orar por pessoas que falavam mal de mim, que reclamavam muito de mim, que agiam. E aí o pastor Jeremias disse assim: e tem gente que não gosta de você, santo. Não acredito. Você é uma pessoa tão boa. Varão, eu te conheço. Você é um anjo. Ainda tem gente ainda que não gosta de você. Ele disse: tem. E Deus me leva a orar por eles. Deus não nos manda orar só por quem a gente quer, irmãos. Às vezes Deus manda a gente orar por quem precisa. E se precisa, como disse Tiago, faça a oração, porque tem alguém precisando. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a orar mais como igreja, em nome de Jesus.